Deus. Vamos lá, irmãos, a palavra de Deus? Quero ser breve, né? Vendo que todos os irmãos, a maioria dos irmãos estavam no encontro e estão cansados, mas preciso compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E quero fazer isso com a máxima precisão possível. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8, verso de número 26. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 30, como eu disse aos irmãos, domingo passado. Nós vamos hoje encerrar essa parte também de Romanos para avançarmos domingo que vem a partir do verso de número 31. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses versículos que nós já lemos no domingo passado, vamos ler novamente, para que a gente possa avançar um pouco mais no entendimento. Amém, irmãos? Verso 26 diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, entendemos isso domingo passado, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tipo do meu filho, assim, ó. E aquele que examina os corações, ou seja, é Deus, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Ou seja, é o Espírito que intercede por nós, segundo Deus. Verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aprendemos isso também domingo passado. O que é o bem? O que é o bem? Será que aprendemos? Eu posso falar o que eu falei domingo passado de novo, irmãos. Me ajuda. Bem é Cristo ser formado em nós. Então, tudo contribui para que Cristo seja formado em nós, né? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É a partir daqui que eu quero ministrar. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ou seja, o primeiro, entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos orar? Pai Santo, nós te rendemos graça. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu Espírito. Nós somos gratos ao Senhor, porque o teu Espírito está em nós, nos capacitando a compreender tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco através de sua palavra. Pedimos, ó Deus, que não seja diferente essa noite, que o Senhor fale conosco, que o teu Espírito nos ministre o Evangelho, e que esse mesmo Espírito também que está em nós, nos capacite a compreender esse Evangelho, para que nós possamos enxergar Cristo a partir das Sagradas Escrituras, e contemplando a Cristo, possamos ser transformados naquilo que Ele é, porque nós somos transformados de acordo com o nosso entendimento do Senhor. Por isso, revela-se a nós, que o Senhor dê-se a conhecer a nós, para que nós possamos ver-te, Senhor, e assim sermos verdadeiramente transformados pelo teu poder, Nós oramos pedindo que assim seja nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? No verso 28, né, nós falamos domingo passado, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nós entendemos e aprendemos que o bem, aqui nesse versículo, é Cristo ser formado em nós. Ou seja, tudo contribui para que Cristo seja formado em nós. Lembra que eu fiz uma equação aqui da porcentagem de transformação? Do meu ponto de vista, olhando assim no geral a igreja, eu penso que
nós somos transformados 10% pela palavra, né? No nosso caso, sei lá, uns 3% pela oração, somos transformados 1% pelo jejum, porque quase não jejuamos, e a maior parte da transformação em nossa vida vem pelo sofrimento. Quantos se lembram disso? Preste atenção, se você olhar para a tua vida, você vai ver que as maiores mudanças que você teve na sua vida, você teve a partir de sofrimentos. Aconteceu alguma coisa que te fez sofrer muito, e aí pelo sofrimento você decide agir diferente. Quantos estão aí? Há pessoas, irmãos, que depois de um grande sofrimento se tornam irreconhecíveis. Há pessoas que enfrentam, por exemplo, enfermidades graves e que sofrem muito por causa da enfermidade e depois da enfermidade se transforma numa outra pessoa. Quantos estão aí? Eu posso testemunhar isso com a minha própria vida, né? O sofrimento faz com que você mude, né? Transforme e principalmente quando é um sofrimento grande. Amém, irmãos? Tudo isso coopera para o seu bem, ou seja, para que você se pareça com Cristo, para que Cristo seja formado em você. No final do verso 28, ele vai dizer, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então diga assim, Deus tem um propósito. Você pode repetir isso? Diga assim, Deus tem um propósito. Pastor, o que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a sua vontade. É a vontade de Deus. Preste atenção. E a vontade de Deus, na Bíblia, nós chamamos de propósito. Existe algo, irmãos, que nós precisamos entender. A Bíblia diz que toda a vontade de Deus será feita. Quantos estão aí? Diga assim, toda a vontade de Deus será feita. Isso não significa que tudo o que acontece é a vontade de Deus. Há muitas coisas que acontecem, né? Talvez dando resposta para algumas pessoas que perguntam, né? Onde Deus estava quando tal coisa aconteceu? Como é que Deus pôde permitir que isso acontecesse? Principalmente quando nós vemos tragédias. Deixa eu dizer para você, a vontade de Deus não tem a vontade para o mal. E a Bíblia diz que toda a vontade de Deus será feita, mas isso não quer dizer que Deus está nos manipulando, porque Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O direito de escolha. Se você decidir fazer mal a alguém, você vai fazer mal a alguém. Por quê? Porque você pode escolher o que você vai fazer. E isso não necessariamente está no controle de Deus, como que se Deus estivesse movimentando marionetes. Os irmãos estão aí? Portanto, quando o homem comete o mal, não significa que é Deus que queria que esse mal acontecesse. Mas se você olhar para a história, você vai perceber que toda a vontade de Deus vai ser feita. Isso, preste atenção. Diga assim, toda a vontade de Deus vai ser feita. Diga assim, isso não quer dizer que tudo que acontece é a vontade de Deus. Você conseguiu entender ou complicou mais? Preste atenção. A essa vontade nós chamamos propósito. Então esse é o propósito de Deus. Nós temos que entender que Deus é eterno. O que isso significa, pastor? Que essa vontade de Deus não nasceu ontem. Preste atenção. A vontade de Deus não muda. O que para nós é difícil de compreender. Diga assim, por quê? Porque a nossa muda o tempo todo. É ou não é? Sim ou não? Né? A nossa vontade muda o tempo todo. Então, para nós é difícil compreender Deus. Por que é difícil compreender Deus? Porque estamos falando de um ser
que a vontade dele não muda. Pastor, e por que a minha vontade muda? Porque você é um ser limitado. Porque como você não conhece o amanhã, como você não sabe o que vai acontecer amanhã, de acordo com as circunstâncias que vão acontecendo, a sua vontade vai mudando. Ah, pastor, eu queria muito trabalhar nessa empresa, eu tenho muita vontade de trabalhar nessa empresa. Aí você vai e consegue um emprego. Aí acontece algumas situações ruins na empresa, que você queria muito trabalhar, você já fala, mas agora eu não quero mais trabalhar. Porque de acordo com as circunstâncias que você não conhecia, a sua vontade vai mudando. Quantos estão aí? Por que a vontade de Deus não muda? Diga assim, por quê? Porque Ele conhece tudo. Então, nada do que vai acontecer vai surpreender a Deus. Consequentemente, sabendo todas as coisas, sabendo de tudo que vai acontecer em todo o tempo, não tem como a vontade mudar. Por quê? Porque não há nada que o pegue de surpresa. Portanto, a vontade de Deus é uma vontade eterna. Diga eterna. É a mesma sempre. Pastor, eu cometi um pecado, agora eu acho que Deus não me ama mais. Isso não vai acontecer. Diga assim, por quê? Porque o teu pecado não surpreende a Deus, Ele já sabia. Então, o que Deus sentia ao seu respeito, Ele já sabia, sabendo que você ia cometer esse pecado. E não só esse, como todos os outros que você vai cometer. Você consegue pensar comigo ou não? Está ficando claro para você? Sim ou não? Então explica isso para o seu irmão. Vamos lá. Explica para ele porque que a vontade de Deus não muda. Vamos, irmão, explica. Você não achou que eu ia fazer isso, né? Eu fiz. Está falando que você já entendeu? Olha para mim aqui, presta atenção. Olha por que a vontade de Deus não muda. Você sabe o que vai acontecer amanhã com você? Deus já sabe. Você sabe o que você vai falar amanhã a essa hora? Deus já sabe. Você sabe o que você vai estar fazendo daqui 10 anos? Deus já sabe. Consegue entender o porquê que a vontade dele não muda? Porque para ele não existe futuro. Não tem futuro para Deus. Como assim futuro, pastor? Nós olhamos e não sabemos o que vai acontecer daqui 30 segundos. Deus, né, como nós já aprendemos, Deus já esteve no seu velório. Você já está com Deus na eternidade. Então, presta atenção, olha para mim. A história só é uma surpresa para nós. Quantos estão aí? Você sabe se vai haver a terceira guerra ou não? Deus já sabe. Deus já viveu. Então não é uma surpresa. O Putin resolveu bombardear o mundo. Para nós vai ser uma surpresa. Para Deus, Ele já viveu. Portanto, para um Deus que não existe futuro, porque Ele conhece tudo, a sua vontade é a mesma. Ontem, hoje e será eternamente. Quantos estão aí? Então, presta atenção. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não te escolheu hoje. Deus te escolheu antes do mundo existir. Consegue entender isso? Deus te queria antes que o mundo existisse. Antes que tudo existisse. Olha o texto, presta atenção. Então, nós estamos falando do verso 28, a segunda parte. Os irmãos estão aí? Daqueles que são chamados segundo o seu... Daqueles que são chamados segundo a sua vontade. Ou seja, há uma turma de gente que Deus olhou antes que tudo existisse, porque Deus é eterno, é antes de todas as coisas. Ele olhou e falou assim, esse aqui é meu.
Quantos estão aí? Aí, olha para mim. Aí você veio para o mundo. Você sabia disso? Não. Diga não. Sabia disso. Ninguém te contou. Você começou a viver. Dia após dia. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, uns 20, uns 30, uns 40. Mas Deus já havia te escolhido. Quantos estão aí? Verso de número 30. Nós vamos chamar isso, vamos ler o verso de número 29. Olha só. O texto diz assim: porque os que dantes conheceu, diga dantes. Dantes significa antes, diga assim, antes. Antes do que, pastor? Antes do mundo existir. Antes, porque os que dantes conheceu, diga Deus me conheceu antes de eu me conhecer. Você se conhece há quanto tempo? Ah, pastor, faz 30 anos que eu nasci. Bom, considerando que você passou uns 6, 7 sem saber quem era, e veio ter consciência de que você era um ser humano depois dos 6, 7 anos de idade, você se conhece há 23 anos. Quantos estão aí? Deus te conhece de antes do mundo existir. Vou te contar uma coisa. Você sempre morou dentro de Deus. E Deus tirou você de dentro dele. É isso que a Bíblia diz. Não tenho tempo para te mostrar agora. Mas Deus tirou você de dentro dele. Deus já te conhecia antes do mundo existir. Os que dantes conheceu, também os, diga, predestinou. Diga, destino prévio. Diga, pré é antes. Destino. Dê um destino antes. Diga, os crentes têm preconceito com essa palavra. A não ser que você já converteu ouvindo o evangelho mesmo, mas se você se converteu ouvindo religião, você vai ter preconceito com essa palavra. Mas essa palavra é bíblica e se repete muitas vezes no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo. Porque Paulo fala de um predestino, diga um predestino. Então, o que é um predestino? É determinar o que a pessoa vai ser antes dela começar a ser. É dar início já definindo o que vai ser o fim. Isso é um pré-destino. Eu vou te dar um destino antes. Deus está dizendo assim, vou te colocar na terra, mas eu já vou definir qual vai ser o seu destino. Eu vou te dar um pré-destino. Eu vou dar um destino para você antes. Quantos estão aí? E qual que é o destino? Os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem. Lembra da imagem? Quantos lembram? Falamos há 3 domingos atrás. Eu estou achando que os irmãos estão se esquecendo das palavras. Não lembra que falamos há 3 domingos atrás? Sem contando o de hoje, sem ser o de hoje, o passado, o outro. Quando falamos que tudo responde à imagem, a imagem do Filho, a imagem de Deus. E nós, irmãos, fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então diga assim, no final, eu vou ser igual a Cristo. Preste atenção. A ponto de quem olhar para você e olhar para Cristo não vai ver diferença. É sobre isso que o Evangelho está tratando. O que parece, nos nossos dias, uma grande utopia. Pastor, isso é utopia, pastor. Isso nunca vai acontecer. Olha para mim, olha para os meus irmãos. Deixa eu dizer para você, irmãos, Deus ainda não acabou a obra. Deus ainda está trabalhando. Porque, para que eu me torne conforme a imagem do seu Filho, Ele vai me
conformar, serem conformes. Essa palavra conforme é colocar em uma forma. É a ideia de você colocar numa forma. A forma é o que dá forma. Deus está nos colocando numa forma. E sabe, para que a massa tome a forma da forma, às vezes é necessário dar um empurrãozinho. A esse empurrãozinho, voltamos ao mesmo ponto. São as provações, as tribulações, o sofrimento. Para quê? Para que eu tome a forma, ou seja, para que eu entre na forma, para que eu possa ser igual a Cristo. Esse é o processo, é o que Deus está fazendo conosco, essa é a proposta do Evangelho. Deixa eu dizer para você, Deus quando nos escolheu, Ele só nos escolheu porque Deus enxergou a obra finalizada. Diga assim, por quê? Tente prestar atenção, diga por quê? Porque Deus não aceita outro a não ser o seu filho. Então, Deus olhando para nós hoje, é óbvio que Ele nos rejeita. No sentido de nos rejeitar porque nós não estamos prontos. Como Deus não está limitado ao tempo, como Deus vê tudo, inclusive o fim, Ele já consegue olhar para nós obra finalizada. Obra pronta. E obra pronta, nós somos conforme a imagem do seu filho. Quantos estão aí? Pastor, por que Deus me aceita hoje? Diga assim, por quê? Pergunte por quê? Porque Deus te vê pronto. Inclusive, está tentando te contar que você já está pronto. Porque é daqui que vem o descanso. Diga assim, que descanso? Se Deus conta para mim que a obra já está pronta, e eu acredito nele, o que isso vai produzir em mim? Descanso. Não descanso de quem cruza os braços e não faz mais nada, mas o descanso da convicção de que a minha vida não vai dar errado. Por que a minha vida não vai dar errado? Porque Deus está me dizendo que eu fui predestinado para ser conforme a imagem do seu filho. Então diga assim, não sou eu que Deus aceita. É o filho dele, que ele está vendo em mim, na obra concluída. Sabe por que para nós é difícil de entender isso? Porque nós somos seres temporais, pertencemos ao tempo. Eu conversava com os irmãos no encontro com Deus e falava para eles, é difícil para a gente até, muitas vezes, reconhecer que é Deus quem transforma as pessoas. E você conversa com a pessoa está num estado que faz você a desprezar. Porque você olha para ela e você não vê muita coisa. Mas passa-se o tempo e passa-se os anos e Deus te surpreende. Quantos estão aí? Por exemplo, quem poderia dizer que o maior perseguidor da igreja se tornaria no maior edificador da igreja? Quem poderia dizer que Saulo, o cara que matava crente, se tornaria no cara que mais iria defender os crentes? Ninguém. Então, se eu e você encontramos com Saulo, o desprezamos. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar a obra pronta. Mas Deus vê a obra pronta. Acredite, irmãos. Deus olha para mim e vê a Cristo. Eu sei que é difícil para você acreditar. Mas é isso que Ele vê. Quando Deus olha para você, Ele vê a Cristo. Por isso que é importante enxergar como Deus enxerga. Diga assim, por quê? Porque quando você despreza o irmão, você despreza a Cristo. Ainda que você não está vendo. Mas Deus já está vendo. Por isso que não pode haver divisão no corpo. Porque nós fomos predestinados. Diga assim, no final,
todos nós seremos como Cristo. Isso vai acontecer para muitos durante essa vida, porque seremos vencedores e então seremos transformados no rapto. E para outros vai acontecer na próxima, porque não conseguirão ser transformados nessa vida, precisará de mais um tempo e para isso existe o milênio. Estamos falando sobre isso no nosso jejum. Amém, irmãos? Inclusive vamos falar sobre isso hoje. Olha só. Então, conformes à imagem do seu filho. O filho, a fim de que ele, Cristo, seja o primeiro entre muitos irmãos. Então, Cristo é o primeiro, é o modelo, é o primeiro não só como vir primeiro, né, de número, mas é o primeiro como também é um modelo. E todos os outros serão modelados conforme ele é. Os irmãos estão aí? E aqui no verso 30, Paulo vai dar o processo. Diga, o processo. Como isso vai acontecer, pastor? Então tem um processo, olha lá. E aos que predestinou, diga, aos que predestinou. O que é o predestino? A escolha. Deus escolheu antes. Amém? Aos que predestinou, a estes também chamou. Então, olha para mim. Deus te escolheu quando? Antes do mundo existir. Passa-se milhões ou talvez bilhões de anos, o mundo existe e de repente você começa a viver. Quantos estão aí? Quando você começa a viver, você sabe que você foi escolhido? Não, aí você vai vivendo sua vida normal. Vai vivendo 10, 15, 20, 30. Para muitos foi esse final de semana. De repente você sente que Deus está te chamando. Diga assim, aos que predestinou, a estes também chamou. Diga assim, por quê? Pastor, por que ele teve que chamar? Porque os predestinados não sabiam que eram predestinados. Aí, olha para mim, você nunca iria buscar a Deus. Deus precisou vir até você e dizer assim, ups, eu já te escolhi antes de tudo. Mas Senhor, eu já vivi 40 anos, 50 anos, não importa, você é meu. Mas Senhor, agora não dá, porque eu pequei muito, eu errei muito, eu fiz muita coisa. Fica tranquilo, porque aos que chamou, a estes também vou arrancar todos os seus pecados com o sangue do meu filho. Você vai ficar 0 bala de novo, como se nunca tivesse pecado. Porque olha para mim, o homem pecador não pode se relacionar com Deus Santo, a menos que esse homem seja justificado. O que é ser justificado? É ser justo. Então, pelo sangue de Jesus, aqueles que foram chamados também foram feitos justos. Os irmãos estão aí? E aos que justificou, a estes também, diga, glorificou. Receberam um corpo de glória. Você sabe o que é o mais interessante do versículo? Diga o quê? Está tudo no passado. Pastor, eu não estou glorificado ainda, eu estou com o meu corpo natural. Para você. Para Deus, você já está glorificado. Diga assim, por quê? Deus não está preso a esse tempo. Deus já foi no seu velório, Deus sabe como você morreu. Não, pastor, eu não morri ainda. Para você que está preso a esse tempo. Deus já está com você no fim da história. Além da história, na eternidade, Ele está com você. Quantos estão aí? Você está com Deus na eternidade. Pastor, por quê? Porque só nós estamos presos ao tempo. Deus não está preso ao tempo, Deus não é limitado ao tempo. Então, quando Paulo escreve, guiado pelo Espírito de Deus e coloca tudo no passado, ele está falando uma linguagem de Deus, ou seja, Deus está tentando nos convencer de que já acabou. Quando Jesus disse, está consumado, é porque está consumado. Na verdade, Jesus está só repetindo o que foi feito lá no começo.
Porque quando você lê Gênesis, depois que Deus cria o homem, a Bíblia diz assim: e havendo Deus feito tudo, diga, feito tudo, descansou. Pastor, Deus cansou, por isso ele foi descansar? Não, Deus não se cansa. É o descansou de que não há mais nada a ser feito. Então agora eu posso descansar. Pastor, e o que Deus fez? Deus fez tudo. Diga tudo. Tudo. A obra completa. Quantos estão aí? Você só precisa decidir se o cumprimento do propósito de Deus, que é a vontade eterna dele na tua vida, vai acontecer mais suavemente, porque você vai se entregar a essa vontade, ou se você, como um barro duro, vai querer oferecer um pouco mais de resistência. Porque força suficiente ele tem para te amassar, independente da sua dureza. Quando eu entendo que Deus me escolheu e que esse propósito não muda, a atitude mais sábia que eu tenho, mais sábia, está certa a palavra? Sábia, né? Soa estranho, sábia. A atitude mais sábia que eu tenho é me entregar. Jesus, ele disse no Evangelho de Mateus, não me recordo o capítulo agora, mas Jesus disse que nós temos duas opções. A primeira opção seria, Jesus disse que ele é a rocha, e que nós voluntariamente, lembra dos irmãos da Macedônia? Deveríamos nos lançar sobre a rocha, para sermos feitos em pedaços. Então imagina você pulando sobre uma pedra, vai ser feito em pedaços. E aí ele diz que se nós não se lançarmos sobre a rocha viria sobre nós e nos reduziria a pó. As opções são bastante interessantes. Diga assim, por quê? A afirmação que até outrora poderia trazer alegria para você, talvez traga tristeza. Deus não vai desistir de você. Você consegue entender isso? Você pode fugir, mas não pode se esconder. Deus te escolheu, você é dele. Quer viver uma vida melhor? Se entrega para ele. Porque a vontade de Deus não muda. Toda a sua vontade será feita. E mais do que isso, não como quem está fazendo um sacrifício para se entregar, mas como quem entende que só vale a pena viver essa vida se você viver para Deus. O Senhor falou comigo hoje profundamente, irmão, sobre isso, sabe? Não é uma frase, não é um jargão, estou dizendo para você, não vale a pena viver essa vida se você não vai viver ela para Deus. Não vale a pena. Você pode conquistar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode se tornar o rei da cocada preta, como dizia lá na minha terra. Não adianta. Só vale a pena se você decidir viver essa vida para Deus, e essa é a decisão que nós precisamos ter. Ele nos escolheu, somos dele, nos chamou. Sabe qual que é o problema, irmãos? É porque tem gente que ainda está vivendo uma vida fora do propósito de Deus, porque não sabe que foi chamado. Mas tem gente que já sabe que foi chamado, já ouviu o chamado, já foi justificado, já foi lavado pelo sangue. É como se Deus falasse assim, vou cumprir só uma parte. Aí a parte do final não vou cumprir. Deus vai cumprir, irmãos. Quantos estão aí? Sabe aquela história que nós contamos e é uma história verdadeira? O meu Deus nunca perdeu uma batalha. Sabe essa história? Ela é verdadeira. Ele nunca perdeu mesmo e não vai perder com você. Como quando
Jesus aparece a Paulo no caminho de Damasco, Jesus fala para Paulo assim: por que você está lutando contra mim? Duro para você é se levantar contra os aguilhões do Evangelho. Não, eu não estou perseguindo ninguém. Como não está, rapaz? Você vai querer lutar contra mim até quando? Está vendo que vai dar ruim para você? E aí Paulo desiste de lutar contra o Evangelho, contra Cristo, perseguir Cristo, e decide ir agora a favor de Cristo. E Paulo começa a viver uma outra vida. Eu te pergunto a você, até quando você vai lutar com Deus? É quando? Eu estou novo ainda, pastor, eu tenho muitos anos para queimar. Pois é, ele é eterno. Você vai perder, filho. 1000 anos para ele é como um dia. Pastor, eu sofri 40 anos da minha vida, não foi nem meia hora de Deus. Faça o quê? Diga, faz o quê? Você foi escolhido. Você é dele. Ele começou a boa obra. Vai terminar. Quer você queira, quer você não queira. E eu vou dizer para você, olha para mim. Uma vez que você recebeu o chamado, Deus nunca mais fica irado com você. Mas isso não significa que Deus não vá te disciplinar. E agora, não é porque Deus está irado com os seus erros, é porque Deus te ama tanto que não vai admitir te perder. Que o Pai corrige o filho a quem ama, Deus açoita todo o que recebe por filho. Mais uma vez, a impressão que eu tenho é que Deus está voltando a falar do mesmo assunto que falou no começo do ano. Qual? As circunstâncias na tua vida não são acaso, é Deus por trás delas. Irmão, não queira viver no ventre do peixe. Você sabe qual que foi a sabedoria de Jonas? Que a hora que ele se viu no ventre do peixe, que ele viu que não ia dar certo, ele falou, opa, eu me arrependo, eu vou para onde o Senhor quiser que eu vou. E aí o peixe vai lá e cospe ele lá na praia. Tem muita gente que está se acostumando com a barriga do peixe. Aqui nem é tão ruim assim. Ficar aqui mais uns anos. Baleia vive muito, irmão. Quantos estão aí? Então, nós fomos chamados segundo o seu propósito, vontade dele, na eternidade. Antes de nós virmos a esse mundo, ele já deu o nosso destino, que é sermos conforme a imagem do seu Filho, e agora estamos vendo o processo. Nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Diga, chamou. Eu acho que todos aqui já ouviram o chamado. Justificou, o sangue dele foi derramado sobre nossas vidas, nos fez justos. E agora estamos no processo de sermos glorificados. Amém, irmãos?